Vitor, já está tudo ok, que eu consegui baixar, já abri. Você quer agora no início? Não, eu acho que a gente pode ver assim, as perguntas, algum comentário, e depois eu faço a apresentação, que são histórias reais e verdadeiras, como todas as histórias. Todas elas têm um fundo de verdade, mesmo as alegóricas. Eu acho assim, a gente podia fazer assim os comentários, ou perguntas pontuais, ou algum comentário assim que tenha sido que tenha algum movimento que o texto trouxe, né? Porque aí a gente começa a fazer um estudo assim, vamos chamar assim mais vivo, né? Que não seja de ideias. Vocês lembram do primeiro texto que o Hellinger fala sobre a escuta, escutar a partir do centro? Sim. Né? Então, nesse texto, ele fala da diferença das opiniões para a visão. Né? Uma visão não é um ponto de vista, né? Uma visão é um ato de ver. Então, quando a gente vê algo que aparece, o Hellinger fala sempre da verdade, e ele fala que a verdade emerge como um raio. Ele fala de algo que é comum a todos e que todo mundo pode ver, né? Diferente das opiniões, né? As opiniões, tanto que existe um ditado que a gente diz assim: cada cabeça uma sentença, entende? A opinião mora aí, e troca de opinião é só uma conversa, né? Então, um estudo é uma investigação, né? Então, eu acho que esse estudo da constelação, ele é mais produtivo quando a gente entra nesse terreno, entende? Então, eu trouxe algumas histórias hoje, que foi um dos textos, né? No finalzinho, o Léo, eu acho que foi o Léo contou uma história, eu me lembrei de outra, né? E as histórias, o Hellinger também, se vocês forem vendo nos livros dele ou nos seminários, ele sempre conta histórias no meio dos atendimentos, ou não sempre, mas muitas vezes ele conta histórias no meio dos atendimentos. E ele fala assim: aprendi isso do Milton Erickson. O Milton Erickson trabalhou assim, encontrou soluções para muitos casos contando histórias, né? Por exemplo, uma criança que estava com enurese noturna, né, fazia xixi na cama, e ele percebeu que aquilo tinha a ver um pouco com o contexto familiar. Então, ele conta uma história para uma criança. Quando a gente conta a história para uma criança, a gente vive a história. A gente não conta uma história como quem dá uma notícia de jornal, né? Então, ele contou da casa dos 7 anões, que um dos anõezinhos acordava todo dia com a cama molhada. Então, na segunda-feira, ele acordou e a cama estava molhada. E aí ele fez todo o esforço, ele falou: essa noite não vai acontecer. E na terça, a cama molhada de novo. E na quarta, a mesma coisa, e na quinta, a mesma coisa. Até que um dia a Branca de Neve subiu numa escada onde o anãozinho não alcançava e trocou a telha que estava quebrada. E a cama amanheceu sequinha. E a criança parou de fazer xixi na cama. Então, as histórias, elas têm esse poder, porque elas falam diretamente no inconsciente, na alma, né? Então, isso é um recurso maravilhoso. Quando a gente ouve histórias, o nosso senso crítico fica bem relaxado e a comunicação passa direto, né? É um jeito assim muito gentil e suave de apresentar um movimento para uma pessoa, com a vantagem de não encontrar resistências e
de que cada um vai compreender uma história segundo os seus próprios recursos ou do lugar da onde ela está. Por isso, muitos mestres falam através de parábolas, né, ou histórias, né? O Cristo contava parábolas, os mestres orientais também são cheios de histórias, e a própria vida desses seres é uma história que movimenta algo em nós, né? Então, isso que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje sobre algumas histórias, né? Mas antes a gente pode conversar um pouquinho sobre o texto. Um deles chama Histórias, né? E tem o outro também um pouco mais relacionado ao nosso último encontro. Então, eu queria ouvir quem quiser perguntar, né, ou comentar algo. E a Rita queria, por isso que eu repeti, nós repetimos a questão do texto do espelho. Uhum. Então, Rita, por favor, o que ainda ficou assim por ver desse texto para Está no você? mudo, Rita. O texto do espelho, Vitor, eu achei assim particularmente um texto muito profundo, né? E que eu acho que identifica com muita coisa assim. Então, tem muita parte do texto, a última parte assim do texto eu achei bem assim profunda. Uhum. E você tem alguma pergunta dessa parte ou algo que você queira falar ou comentar? Aí eu acho, não, eu queria só assim, eu nem sei. Não, agora sim, agora passou, sabe? Para falar a verdade, eu gostaria sim de perguntar alguma coisa, mas eu acho que passou. Porque, inclusive, eu reli o texto várias vezes. Uhum. Eu acho que quando você pergunta ali no espelho quem é você, né? Eu acho que fica assim meio difícil. Estou falando de mim, tá? Eu acho que fica difícil de você responder quem é você. Uhum. Uma trajetória onde você tem assim tem conquistas, alegrias, mas também tem frustrações, tem tristezas, mágoas. Uhum. Isso é muito interessante, porque essa, embora seja a pergunta mais importante que a gente possa se fazer, e talvez a única que realmente importa, Uhum, quem sou eu ou quem é você, essa pergunta não vai ser respondida nunca. uhum, Assim, a gente nunca vai saber quem a gente é. A gente pode ver quem a gente é. Porque uma resposta ou um conhecimento, por isso que a palavra autoconhecimento ela é um pouco ruim, assim, porque o conhecimento tem sempre a ver com o passado. O conhecimento é um produto do aprender, né? É um resíduo do aprender, é algo que fica. Então, nós não estamos no passado, né? Nós não somos o passado. Então, o que a gente é, ou a natureza de ser, não é algo do passado. E uma vez eu estava num retiro e a facilitadora, né, que é monge, contava muitas histórias para nós, né, especialmente as histórias do mestre dela. E ela falou que um mestre é um espelho que fica ali disfarçado de pessoa para lembrar você de quem você é de verdade. uhum. Assim, isso mexeu bastante comigo, né? Porque e ela dizia assim, né, que veja, um espelho é a coisa mais simétrica que existe. Se você for ver, né? Ele É, vai refletir a imagem. Só que a gente olha para um mestre e não se reconhece. exatamente. Tem uma ordem budista que eles têm uma prática interessante. Eles andam no mosteiro e eles fazem uma reverência um para o outro que só se faz para um mestre. Só que quando eles estão fazendo isso, o que eles querem com isso, né?
na verdade, despertar a verdadeira natureza. Embora seja uma prática que pode ser considerada quase que social, quem faz essa atitude de verdade pode ter uma surpresa. Então, todos eles, mesmo aqui no Ocidente, né, o mestre mais familiar para nós é o Cristo. Ele sempre chamou a gente de irmão. Ele nunca se colocou acima. Nós é que nos colocamos abaixo. Né? Então, ele sempre falava, né, irmão é filho do mesmo pai, da mesma mãe. Né? Só que isso é um condicionamento muito forte, né, de menos-valia, vamos dizer assim. Isso não é para mim. Entende? A gente faz isso diante desses temas. Né? Não são temas, né? Diante dessa realidade. Né? E vai se enganando com uma imagem distorcida de si mesmo. Veja, a constelação, por exemplo, aparentemente ela é um trabalho com ancestralidade. Por que eu digo aparentemente? Porque nós, em assim, verdade, não somos a família. Uma família nos atravessa, mas nós não somos isso. Né? Nós não somos o conjunto de condicionamentos da família, da cultura, do país. Né? Isso nos influencia, mas isso não é o que nós somos. Né? Às vezes a gente fala assim, né, são forças de expressão que eu tenho usado cada vez menos, porque elas às vezes apontam para uma direção errada. Né? Por exemplo, eu sou metade pai, metade mãe. Não é verdade. Esse corpo é metade pai, metade mãe, mas eu não sou o corpo. E, veja, eu não estou nem colocando nenhuma crença que eu sou espírito, que eu sou nada, mas dá para ver que eu não sou o corpo. Né? E quando a gente estuda o desenvolvimento e observa ele, a gente pode ver que o eu surge por volta de 2, 3 anos, esse senso de si mesmo. Antes, havia puro movimento. Então, quando você olha uma criança, eu já falei isso várias vezes, mas não é uma coisa tão corriqueira. A criança fala assim, Maria quer água, João está com frio. Ela não fala eu para si mesma. Mesmo que ela fale o pronome eu, ela não está falando isso com consciência dela mesma. E aí a gente olha assim, na Bíblia. No princípio era o verbo, ou seja, puro movimento, ser, verbo infinitivo. Quando você vê a criança, ela é puro movimento, não tem sujeito da ação. Existe uma ação. Ela não toma para si a ação. Né? Depois, ela começa a se colocar como sujeito da ação. Então, é interessante que na nossa história humana se repete a cosmologia. Então, no princípio era o verbo, depois Deus disse que haja a luz. E foi criado dia e noite, luz e trevas, né? Toda a dualidade. A mesma dualidade que a gente encontra no Oriente, por exemplo, no símbolo do Yin e do Yang, a dualidade dentro de uma circunferência. Percebe? Se a gente for em todas as mitologias, a gente encontra esse mesmo mito da criação, essa origem, num princípio ilimitado, sem começo e nem fim, e de repente, e é importante ver que é de repente, não tem um como isso acontece, surge o mundo. Né? No Oriente, por exemplo, o hindu, eles falam que Brahma cria o mundo e Vishnu sonha a continuidade do mundo. Enquanto Vishnu está sonhando isso, Lakshmi faz massagem nos pés dele para que ele não acorde. E enquanto ele dorme e sonha, o mundo continua acontecendo, a manifestação. Então, eles chamam isso de Maya. Aí, a gente Ô, vê Vitor, hoje... você Oi. você já assistiu Samari? Não. O filme é muito isso aí tudo que você está falando. Aí, veja, depois que acontece a criação do mundo e o mundo. E hoje a gente tem vários físicos que
com seus estudos, tem evidenciado o quê? Que a matéria do mundo, a substância desse mundo concreto é informação, é consciência, né? Ou a gente poderia dizer com os hindus, sonho. Isso. Né? Então, quando a gente começa a se deparar com isso, existem algumas conclusões que a mente tira que não são produtivas, do tipo, já que é tudo sonho, então que se dane, né? Uhum. E quando você vê de fato, assim, a maravilha que é isso, surge Lila. Lila é a brincadeira divina, a dança cósmica, né? Então, é o mesmo de Maia, só que é um olhar diferente para Maia. Né? Maia aparece mais como um engano, como uma ilusão. E Lila aparece como um universo ilusório, criado, só que possível de desfrutar. E é isso que a gente vê nesses seres verdadeiramente despertos, que eles não desdenham do mundo. Inclusive, eles são os que mais trabalham. Né? Mas não porque o mundo precise ser melhorado. Eles não brigam com o mundo do jeito que é. Então, o movimento deles não é uma reação e não é uma luta para o bem vencer o mal. Nem é para o ignorante se tornar sábio. Eles falam em despertar, em acordar de um sonho. Né? Então, nós vamos ver algumas histórias disso hoje. Mas, se alguém quiser perguntar algo mais também, por favor. Obrigado, Vitor. Obrigado. Eu quero fazer um comentário. Alô? Pode Alô? fazer, Alfredo. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Eu estou usando o celular, então eu não estou vendo todo mundo, enfim. Mas, assim, essas histórias, esses temas, né, desses livros que a Marisa tem lido pra gente e assim, mandado a foto, eu acho muito profundo. E eu acho até difícil formular uma pergunta, tentar fazer uma pergunta, porque é assim, o texto, a explicação lá sobre o espelho ou sobre os outros que foram já mandados pra gente, assim, eu acho tão profundo, as palavras são tão ricas, que a hora que eu escuto na segunda vez, eu já entendo uma outra coisa, sabe? Uma outra parte lá no fundo. Isso mesmo, Alfredo. É muito bom, muito profundo. Mas, assim, eu gostei muito, Vitor, do comentário que você fez sobre as histórias, como que as histórias têm poder, né? Porque atua no subconsciente. E quando você contou a história da Branca de Neve, quando ela trocou a telha, né? Eu achei fantástico com isso. Eu realmente não sabia que as histórias, ela pode, né? O conhecimento através de uma história, né? Narrando alguma coisa, ela atua parece que atua com mais força, mas tanto na criança como na criança dentro de nós também, como no adulto, porque o adulto não enxerga da mesma forma, mas vê a profundidade. E as histórias, a gente não conta a moral da história. Porque se a gente conta a moral da história, a gente tira a liberdade do outro de aprender por ele mesmo. Então, numa aula, por exemplo, você conta uma história e às vezes eu pergunto assim, o que a história moveu. E é muito interessante que a mesma história move coisas diferentes em cada um. Então, essa coisa que às vezes tem um livro didático assim que dá vontade de queimar, porque eles fazem qual é a moral da história? Não é moral, é qual é o movimento que a história faz em você, né? Isso é um crime, né? Essa é a nossa educação. Tem um educador aqui brasileiro que ele fala assim: as crianças entram na escola cheia de perguntas e saem de lá vomitando respostas que os outros te deram. A gente mata. A criança é um cientista nato. Eu já contei aqui para vocês a história do menininho que perguntava por que a grama era verde, né? Eu contei em outros lugares também. A criança é assim, ela é um cientista nato, né? O Rubem Alves fala que quando ele era criança, ele ficava abismado
vendo a chuva, e ele falava assim, nossa, a chuva vem caindo de pouquinho, né? Se ela caísse tudo de uma vez, ia ser um caos, né? Você vê, parece uma coisa besta, né? É, Mas, e outra coisa que ele ficava intrigado, por que que quando a gente põe para cozinhar, a cenoura fica dura, a cenoura fica mole e o ovo que é mole fica duro, né? A cenoura que é dura fica mole e o ovo que é mole fica duro. Essas coisas parecem bobagem de criança, mas se a gente deixa elas investigarem, talvez surja dali um químico maravilhoso, né? Ou sei lá o quê, né? Ou pelo menos ela vai ter olhos, né, curiosos para a vida, não vai ficar, né, sem o encantamento, né? Vê, a criança, ela tem sempre um poder de estreia e um senso de estreia. E isso é legal, porque eu vejo que em algumas aulas, às vezes eu conto uma história, por exemplo, no sábado. Aí, às vezes, no domingo, alguém fala assim, Vitor, você pode contar de novo aquela história? Aí eu falo assim, oba, ela entrou no senso de estreia de novo, né? Voltou a ser criança. Né? Se a gente pode ter uma meta, né? Gosto disso, né? Mas uma meta de vida a gente poderia fazer como o Janusz Korczak, aquele educador polonês que escreveu um livro, Quando Eu Voltar a Ser Criança, que inspirou os direitos universais da criança na Unesco. Então, voltar, né, a ser criança é ter olhos de estreia. Uma vez eu atendi um menininho e eu fui fazer uma sessão com ele, eu brinquei de mágica antes, porque eu ia fazer uma visualização, né, com ele. E aí eu falei, ó, depois nós vamos fazer uma mágica, mas ela é dentro de você, né, e dentro da sua família, né, com a sua imaginação. E aí eu brinquei de mágica com ele e ele pediu para eu ensinar o truque. E eu ensinei. E depois ele falou, você pode fazer de novo, já sabendo do truque, né? Aí eu fiz, e ele falou assim, tio, sabe o que é mais impressionante? É que mesmo eu sabendo qual é o truque, eu continuo achando que é mágica. Essa pureza de olhar, né? Esse senso de maravilhamento, de não perder o encanto, né? É uma coisa extraordinária. Né? Você vê uma criança, assim, você vê uma criança começar a andar ou começar a falar, é o mesmo que ver o ser humano sair das cavernas, né? Da posição quadrúpede e ficar bípede e sair daqueles sons guturais e começar a se comunicar. É a mesma coisa, é a história da humanidade inteirinha acontecendo ali naquela criança. Né? Mas, assim, como diz o Fernando Pessoa, não basta não ser cego para ver. A gente precisa ter olhos de ver, como dizia o Cristo. Né? Então, eu preparei assim, histórias que me tocaram muito. Quando vocês forem contar histórias para as pessoas também, contem histórias que tocaram vocês, porque certamente elas vão tocar as outras pessoas, se não pelo conteúdo, pelo quanto faz sua alma vibrar. Então, esse é um recurso, né, da constelação. Eu até estava com vontade de fazer assim, um módulo que fosse só disso, de comunicação, né, aplicada às constelações, né, ou a terapia de modo geral, ou as relações de modo geral, porque é muito bacana isso. E a gente vai atravessando as resistências, né, uma comunicação. Quem eu acho que melhor explorou isso foi o Milton Erickson, né? Então a comunicação ericksoniana, ela não se aplica só no contexto de terapia, né? Ela se aplica a tudo quanto é contexto que envolve a relação humana. Infelizmente, algumas pessoas usam isso de um jeito para manipular, mas você pode usar para libertar também, né? Que é como os mestres ou as pessoas, né, com pelo menos um pouco de esclarecimento, que não tem esse traço de dominação, né, fazem. Então, e de certa forma nós estamos fazendo isso. Se vocês forem ver esses textos desse livro, eles são isso. A leitura do texto é um trabalho.
porque esse texto é escrito de um lugar de silêncio e de compreensão. Por isso, Alfredo, que assim, não é que ele é profundo, assim, filosoficamente falando, que esse texto nasce de um lugar de silêncio e te leva para um lugar de silêncio. Então, essas leituras são muito boas, e a gente não lê de capa a capa, não. Você vê o quanto que uma paginazinha, né, dá pano para manga no nosso estudo, né? Então, hoje a gente vai ouvir um pouquinho disso, né? Pode pôr aí, Amarilis, a tela, então, agora. Tá, peraí. Aparecendo? Tá, aí você que vai passando, né? Tá, você fica aqui ou pode passar? Oi? Não, deixa aí que eu vou falar, né? Essa pintura aí é a pintura de uma história, né? Que é o encontro da verdade com a mentira. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas ainda que vocês conheçam, vocês nunca ouviram ela antes agora contada por mim. Então, talvez vocês possam ouvi-la, para quem já conhece, com os ouvidos daquele menininho que eu atendi, que continua achando que é mágica. E mesmo que tenha uma outra história que seja conhecida, né, procurem ouvir desse lugar, né? Conta essa lenda que um dia a verdade e a mentira se encontraram diante de um poço de água, né? E a mentira chegou para a verdade e falou assim: nossa, hoje está um dia assim tão quente, tão ensolarado, com um céu azul. Não seria maravilhoso se a gente se banhasse nessa água que está fresca o suficiente para refrescar, mas não gelada a ponto de arrepiar? Está na temperatura ideal. E a verdade olhou assim um pouquinho desconfiada, porque, óbvio, vindo da mentira, ela falou, não sei se dá para confiar, né? E a mentira, ela é muito habilidosa, né? Então ela diz assim, olha, verdade, eu sei que você tem todos os motivos para desconfiar de mim, mas por que você não checa e vê se é verdade? Você sabe o que é verdade e o que não é, né? E a verdade, como tem uma pureza e uma inocência, mesmo lidando com a mentira, ela fala, tudo bem, eu vou ver. E ela pega um punhadinho de água na mão e fala, não é que a mentira está falando a verdade, por mais estranho que pareça? Então elas tiram a roupa e entram no poço para tomar um banho. E tão logo elas entraram, a mentira sai correndo, pega as roupas da verdade e vai andando pela cidade. E aí, o final da história, né, é mais de um. Uns dizem que a mentira, que a verdade pega então as roupas da mentira e sai andando também. E aí até hoje as pessoas olham para a verdade e não acreditam nela, e se enganam com a mentira que veste as roupas da verdade. Tem um outro final que diz que a verdade sai nua e vai atrás da mentira para pegar as suas roupas. E todo mundo fica horrorizado de ver a verdade andando assim nua, né, pela cidade. E preferem a mentira bem vestida do que a verdade nua e crua. Não sei qual dos finais vocês preferem, né? Mas essa é uma história. E eu pus também, eu achei legal, porque como o grupo aqui tá vindo umas mulheres peladas, e aí eu falei assim, tá, eu falei, vamos botar uma mulher pelada assim, com um pouquinho mais de beleza, para não chocar tanto. Então vocês vão acostumando com esse tipo de conteúdo. Amarilis, o que é isso, Amarilis? Então, gente, quando vocês olharem... Se Vitor não falasse, eu ia falar sobre isso. Calma que tem mais. E vê. Isso é demais.
Então, isso aí, quando vocês virem a mulher pelada, vocês podem ficar tranquilos que é verdade. Então, pode passar aí. Esse é o Ramana Maharshi, né? Ele é o sábio de Arunachala, na Índia do século XX, talvez um dos maiores sábios aí desse século passado. E teve uma projeção. Muitos deles ficam anônimos, né? Mas o Ramana ficou conhecido, embora vivesse boa parte do tempo em silêncio, né? Eu tenho um quadro dele aqui no meu altar. Vocês olha para os olhos dele. Olha de que lugar ele olha, assim. É impressionante. Você para e contempla, é uma foto viva. É incrível, assim, que uma foto tenha conseguido registrar, né, esses olhos de infinito, que não são diferentes do de cada um de vocês. Esse, por exemplo, é um bom espelho para a gente se mirar. E não tem nenhum traço de vaidade nisso, né? O Ramana Maharshi, a Jaque contou lá, né, de uma experiência na semana passada, que ela estava assim, então tá bom, então já que eu vou passar mal, então tá bom, vou passar mal. Alguma coisa assim, então vou sentir medo. O Ramana também, ele se deparou com a morte dele, né, que ele ia morrer, ele começou a entrar num estado assim, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, e diz com as biografias, né, que ele de fato viu o corpo dele e experimentou uma morte pelo menos psíquica. A gente não sabe se foi uma morte clínica ou uma IQM, mas ele teve uma experiência assim. E quando criança ele era considerado retardado, porque ele não tinha interesse em aprender nada. E quando ele ganhou um livro que contava as histórias dos santos da Índia, ele não largou mais esse livro. E ele falou assim, isso aqui me interessa profundamente. E descobriram ele num ashram, num porão. Parece que ele estava lá 3 anos já sem comer duro, né? E começaram a alimentá-lo, aos pouquinhos ele foi voltando a falar, né? E porque a Índia culturalmente lida mais tranquilamente com essas coisas, né? Aqui eu não sei qual seria o destino dele, né? Mas lá eles pegaram e em volta dele começaram a chegar os devotos, né? Os mestres de verdade nunca se auto-intitulam mestres. A gente tem uns hoje modernos que se auto-intitulam, mas os mestres, na verdade, eles são nomeados pelos seus devotos, né? E olha o que o Ramana fala. O Ramana, ele falou assim, só tem uma coisa que é importante na vida, quem é você? Ele resumiu tudo numa pergunta, né? Só que essa pergunta é para você olhar para onde ela aponta. Não é para você repetir mecanicamente, como algumas pessoas fazem. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? É para você, de fato, fazer um movimento e observar quem é você. E quando você observa quem é você, acontece uma coisa interessante. Eles chamam isso de inquirição, né, no Advaita Vedanta. Você não encontra nenhum você, você só encontra o é. Quem é você? Aí você olha para você, só tem só tem ser. Não tem sujeito, não tem objeto, tem só um verbo, um movimento infinito. No princípio era o verbo. É isso que as pessoas encontram, né? Olha o que ele fala. O que é sempre natural a cada um é ser livre, que é a própria bênção. O aprisionamento é uma ilusão da consciência, um auto-engano. O eu é o único aprisionamento. A verdadeira natureza de cada um, sem a ilusão do eu, é ser livre. Nada é mais falso que acreditar que ser livre só será alcançado em algum estágio posterior. Você vê, ele não coloca condições nenhuma. O próprio desejo de ser livre é a ação da ilusão. Ser livre é o que é a verdadeira natureza de cada um. Assim, permaneça quieto,
Ele não falou aprenda a aquietar a sua mente. Ele está dizendo permaneça quieto. Tá quieto. Ou seja, quietude já é a sua natureza. Talvez você não encontre ela na superfície agitada das ondas do mar. Você tenha que olhar mais fundo e encontrar o que já é, não o que vai ser um dia, né? Então, ele é um ser desperto. Só olha para a cara dele que dá para ver, e quem quiser ver um pouquinho mais, pesquisa a biografia dele e veja, assim, porque às vezes a gente nota um pouco quem é a pessoa pelos frutos da vida dela, né? Então, esse é um cara muito bacana, né? Que ensinava a maior parte do tempo em silêncio, né? Ele ensinava a maior parte do tempo em silêncio. E ele, o Muji, aquele que eu mandei o vídeo e depois colocaram outro, foi discípulo do Papaji, que foi discípulo do Ramana Maharshi. Então, o Muji é um mestre vivo, ele vive a maior parte do tempo em Portugal, às vezes na Índia, e tem a Gangadi também, que está no Oregon, aí nos Estados Unidos. Acho que é Portland, a cidade Mas dela. o Mogi, ele é jamaicano, né, Vitor? Mas atualmente ele reside Ele mora em Portugal. Ele mora em Portugal. E ele era artista de rua, ele pintava assim na rua. E olha que interessante, ele tinha um amigo cristão que sempre falava de Deus para ele. E o Muji não estava nem aí para porra nenhuma. Ele não fala desse jeito, mas ele diz assim, não tinha nenhuma ligação com espiritualidade, nem nenhuma curiosidade. E ele falou para o amigo dele assim, já que você me fala tanto de Deus, eu não sei, mas se você for rezar, você pode rezar para mim? E o amigo dele falou, claro que sim. E ele diz que um pouco de tempo depois ele encontra o Papaji, né? Que ele acha estranho, em princípio, né? Tem vídeos do Papaji no YouTube também, inclusive com o Muji novinho e a Gangadi, né? Então, eles hoje têm esse trabalho aí, esses satsangs, né? Tanto ele quanto ela. Ela está aí, né? Vale a pena de vocês irem, tá fácil, tá pertinho. Fora os encontros online, os satsangs online que eles têm, ou gravado ou ao vivo. Então, eles são dessa mesma linhagem, né? Que é a linhagem do caminho direto, né? Que é assim, não tem pré-requisito para você ser. E eles ainda falam uma coisa, eles falam assim, não tem como você falhar. Percebe, assim? Porque isso é o que você é, né? Pode passar, Marilis. Isso deixa a mente meio desconcertada, porque ela vive de problemas, né? Olha aí o Nisargadatta Maharaj. Esse cara era um comerciante na Índia também do século passado. Olha o Ramana ali atrás dele, né? Ele também tinha uma devoção com o Ramana. Ele não encontrou o Ramana pessoalmente, mas ele via a mesma coisa que o Ramana, né? E tomava o Ramana como um mestre. Agora, por que um mestre é devoto de outro mestre se ele vê o mesmo? Não sei, né? Mas surge um reconhecimento e uma reverência à verdade que aparece em tudo quanto é canto, né? Então, aqui nessa segunda foto aí no meio, ele está ali, ó, fumando o cigarrinho dele. Nossa, o desperto fuma um cigarro, não só fumava, como fabricava e vendia num subúrbio na Índia. Era o ashram dele, no terraço da casa dele, bem simples, bem pobre, e ele teve como discípulo esse cara que está aí embaixo, que é o Ramesh Balsekar, que era presidente do Banco da Índia, né? Despertou depois de aposentado. Então, nunca é tarde, viu? O Ramesh Balsekar, depois que aposentou, falou, agora eu vou fazer o que me interessa, né? Não precisaria ter esperado tanto. Ele esperou, mas está tudo bem também. E olha o que o Nisargadatta falou, quando perguntaram para ele como que foi o despertar dele. Ele que é o autor do livro Eu Sou Aquilo, que eu mostrei na outra vez. Ele fala assim, meu guru me disse que a minha natureza era boa, e eu acreditei nele e segui todas as suas instruções. Em 2 anos estava tudo acabado, né? O Fritz Perls, da Gestalt, falava que aprender é descobrir que uma coisa é possível, né?
E aquela monja que eu falei do retiro, ela dizia isso: olha, é muito bom ouvir as histórias sobre o despertar, porque algo em nós começa a despertar. Pode passar, mano. Esse aí é o Ramesh Balsekar, discípulo do Nisargadatta Maharaj, e aí embaixo ele de terno ainda na outra época dele, né? Agora, olha a diferença do semblante. Depois que ele reconhece a verdadeira natureza e quando ele ainda era uma pessoa muito bem sucedida, com uma vida ótima, confortável, né? O sonho de consumo talvez de muita gente. Mas olha a diferença, né? E olha o que ele diz: aquele que vê a sua verdadeira natureza não mais olha para a vida como ameaça e sofrimento, como faz a maioria das pessoas. Você vê, só isso, gente, boa parte da nossa energia é dedicada em se proteger das nossas supostas ameaças. Vou ficar velho, não vou ter aposentadoria, vou morrer assim, vou ficar sozinho, vou aquilo, vai acontecer isso, vai faltar aquilo, preciso garantir isso. Tudo em cima do medo, né? Uhum. Sua vontade, sua responsabilidade e culpa desaparecem numa liberdade e alegria tão grandes que a vida é vista apenas como um espetáculo divertido, um jogo ou um sonho que se pode desfrutar. Pai, Vê, isso que eu estava na frente da praia, andar só de Havaiana, é meu sonho. você vê, olha só, responsabilidade e culpa desaparecem. É o mesmo que o Buda dizia: coisas acontecem, mas não tem ninguém responsável para que elas aconteçam. E o Hellinger fala assim: não existem culpados. Hellinger Não. fala: não existe culpa, nem responsabilidade, nem liberdade pessoal. O que tiver que acontecer, vai acontecer. E todo mundo continua livre e não livre. No sonho, a gente não tem liberdade total. A gente só tem liberdade total no ser que é. Isso não é dual, percebe? Um é ilusão, o outro é real, né? E o Ramesh Balsekar, sabe como que ele começou a ensinar? Depois ele começou a ensinar outras pessoas também. Ele percebeu que quando os ocidentais iam lá para o satsang do Nisargadatta, havia um problema do tradutor. Ele falou: oh, ele não traduz muito bem, não. Aí o Nisargadatta falou assim: então a partir de hoje é você que traduz. Esses mestres são assim, eles não têm brincadeira, não. Então você falou, faz agora, né? E na Índia não se questiona a decisão de um mestre. Você faz. Se ele falou, você faz, né? Você entrou no meu computador de novo, Maris. Você está aqui dentro do meu... Ó, vai passando. Ah lá. E aí ele começou a traduzir. Chegou uma hora que o Nisargadatta olhou para ele e falou assim: agora você não vem mais aqui, agora você ensina sozinho, porque você não está mais me traduzindo, você está vendo e falando por você mesmo. Ó, que interessante, ele percebia a diferença entre traduzir as palavras e ver para onde as palavras apontam. Então ele fala assim: agora você não está já olhando para o meu dedo, agora você olha para onde ele aponta. Então você está livre. Isso é um mestre. E ele se tornou mestre sem saber como ele estava se tornando, aprendendo a ver. Constelação, o Hellinger fala, não pode ser ensinada, pode ser aprendida. Pode passar, Maris. Olha o Uroboros aí, quando a cobra morde a cauda, quando o eu vê que não tem eu nenhum, o trabalho acaba. A busca acaba, sem que nada seja encontrado. Tudo permanece como sempre é. Pura bem-aventurança. Né? Isso é um símbolo arquetípico, né? Pode passar.
O Krishnamurti aí, na aula, naquele módulo 0, eu falei um pouquinho do Krishnamurti. O Krishnamurti foi procurado pelos teosofistas da época, o Leadbeater e a Annie Besant, porque eles estavam à espera do Messias, né, do professor do mundo desses tempos. E eles procuraram por tudo quanto é canto, e quando eles viram o Krishnamurti ainda criança, eles falaram assim, eles eram clarividentes, eles falaram assim, não existe nenhum traço de egoísmo na aura dessa criança, é ele. E educaram o Krishnamurti com todos os conhecimentos da sociedade teosófica. O Krishnamurti começou a falar, foi presidente da Sociedade da Ordem da Estrela, e eles faziam encontros em tudo quanto é canto do mundo e já tinham um patrimônio considerável. Quando o Krishnamurti percebeu que aquilo que estavam colocando nele não era verdade. De fato, o Krishnamurti era um cara muito grande, mas ele falou assim, eu não sou nada disso e nenhum movimento tem a ver com a verdade, nenhum movimento organizado. E aí vocês imaginem que no meio do século passado, mais ou menos, ele fazia encontros com 5.000 pessoas. Não tinha avião a dar com pau como tem hoje, malha ferroviária, né? E o povo andava de tudo quanto é canto para ir encontrá-lo, né? E ele fez um discurso nesse dia que ele dissolveu tudo isso, né? Põe aí, Amarilis, a próxima. A sua setinha está andando sozinha? Ah, tá no mudo. Deixa. Olha só. Eu sustento que a verdade é uma terra sem caminho e que dela não vos podeis aproximar por qualquer caminho de qualquer tipo, por qualquer religião, por qualquer seita. Esse é o meu ponto de vista. A gente poderia riscar isso, eu só estou sendo literal, né? Isso é o que eu vejo. E eu me atenho a isso. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível por qualquer caminho, não pode ser organizada. Nem deveria qualquer organização ser formada para liderar ou coagir as pessoas por qualquer tipo de caminho particular. Se entenderdes isso, então sabereis quão impossível é organizar uma crença. Uma crença é puramente uma questão individual, e não podeis nem deveis organizá-la. Se isso fizerdes, ela se torna morta, cristalizada. Torna-se um credo, uma seita, uma religião a ser imposta a outros. Então, isso foi o que Hellinger também sair da igreja. Ele falou, eu não vou sacrificar pessoas por ideal nenhum. Né? Mesmo que ele não estivesse fazendo cruzadas ou qualquer coisa desse tipo, né, no tempo dele. Mas criar uma borda, uma fronteira, uma divisão, né, não deixa de ser violento, né? Então, isso parece uma coisa assim. E você vê, ele não está fazendo uma oposição às religiões que existem, mas ele está falando que organizar a verdade dentro de um movimento religioso, político, social, seja ele qual for, né, já é não ver a verdade, porque a verdade não se presta a pertencer a lugar nenhum. Entende? Ninguém tem ela nas mãos, mas todo mundo pode ver. Esse é o paradoxo. Pode passar, mano. Olha o Sai Baba. Sai Baba também foi uma figura assim de bastante projeção no século passado, né? Com uma das coisas assim mais conhecidas dele eram as materializações. Só que ele tinha um trabalho como educador também maravilhoso, né? E ele falava, olha, gente, a materialização é só para tirar vocês desse transe materialista, isso não é o mais importante. Ele sempre falava da educação, né?
e ele dizia assim: é um sinal de fraqueza culpar os outros por seus problemas. Você deve suportar as consequências das próprias ações. O amor não age com interesses. O egoísmo é falta de amor. O amor vive de dar e perdoar, e o egoísmo vive de tomar e esquecer. Perceba que felicidade e adversidade são inseparáveis, e você não pode escolher apenas uma. Tem um poema do Tagore que ele fala assim, conversando com Deus: foi tu que me fizeste assim, em 1000 êxtases de tristezas e alegrias, e pesar e prazer. A gente quer uma vida editada, né? De uma experiência só, né? Isso não tem nada a ver com realização. As pessoas me procuram dizendo: eu quero a paz. Digo a elas que removam o eu, que representa seus egos, depois que remova o quero, que representa seus desejos. Então, o que lhes restará é a paz. Não existe um eu em paz, é o que o Sai Baba está dizendo. Você tem que morrer para você mesmo. E aí o que aparece é a paz. Nunca a identidade, a personalidade vai alcançar a paz. Isso não é uma conquista, isso é a graça de quando a personalidade diminui ou desaparece. Por isso que o Cristo dizia: felizes os que são pobres de espírito. Né? Pobre de espírito não é no sentido que a gente usa, é pobre disso, de personalidade, de querer, de desejo, de opinião, de crença, disso. Né? Pobreza nisso tudo. Né? Então, porque quem está muito montado assim em ideias preconcebidas e tudo mais, não vai conseguir ver nada além do que a própria lente projeta. Né? Então, eu estou colocando assim figuras de tradições diferentes, né? E o próprio Cristo, ou se a gente pegar o Paulo de Tarso, ele fala: eu morro todos os dias. Quer dizer, não é uma morte de corpo físico, é a morte do eu. E é por isso que eu vivo. Mas não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então você vê, de tudo quanto é lugar, todos eles apontam para a mesma coisa, né? E não é, eles não apontam para uma conquista pessoal, eles apontam justamente para o contrário disso. Pode passar, mano. Essa aqui é a Teda que a gente tinha comentado, e a Teda era devota do Sai Baba. Né? Ela ia para a Índia lá ainda num tempo em que ele não tinha aqueles visitantes assim de milhares de pessoas, né? Então ela tinha uma intimidade com ele. Então até tinha muitas histórias. O Mo, que é do Instituto também, através de quem eu conheci o trabalho dos triângulos. E então ele me contou muitas histórias, né, do tempo que ele trabalhou com a Teda. Ele trabalhou 17 anos com a Teda, escreveu esse livro junto com ela, e disse que o Sai Baba chegou para ela e falou assim: crie uma escola onde as pessoas possam aprender aquilo que não pode ser ensinado. E ela criou essa escola, uma escola de terapia centrada no ser, né, uma escola, a gente poderia chamar de iniciática, né? Então, ela tem essas estruturas de compreensão do ser humano, que são essas imagens aí, esses triângulos, né? A gente poderia até um dia fazer um estudo só disso, né? Pode passar, Maria. Só que aí você vai passar um por um agora, tá vendo? Ó, no princípio é a escuridão, passa. Ah, esse foi inteiro, não foi. Mas tá bom, ó. Eu vou só falar aqui para vocês, né? No centro está o homem aqui do Da Vinci, né? E você vê que ele tem 5 pontas, né? Ele tem o círculo, tem o quadrado, que é o material, o círculo muitas vezes associado ao aspecto espiritual também. Depois eu posso fazer uns paralelos com algumas coisas da antroposofia também. Então, vocês veem que tem esse Vzão grandão aí, que é o 5º triângulo. Esse aí é o ser que é. Ele é o imanifesto. E nesse vazio
surge o mundo manifesto, a consciência, que está representada também por esse círculo, que é uma circunferência, uma circunscrição, né? E os 4 pares de triângulo. Então, vocês podem ver, tem 4 triângulos apontando para cima, são os triângulos ascendentes, e 4 para baixo, os descendentes. Então, aqui mora, né, a gente consegue compreender quase tudo da existência humana, né? Em cada um desses triângulos é codificado uma experiência. Então, por exemplo, o primeiro triângulo ascendente é a nossa base física, o estar no mundo, ocupar o mundo, ganhar dinheiro, trabalhar, né? Força. E o primeiro descendente lá em cima, o pequenininho, é a identidade, né? Espiritual, vamos dizer, o eu sou, né? O segundo moram os vínculos, o segundo ascendente, e no segundo descendente o significado. Então, por exemplo, minha mãe me abandonou, tem um significado correspondente, né? Eu não sou tão importante, ou eu me sinto inferior, né? Aí o terceiro ascendente, ordem e autoridade externa, onde mora mais o pai. E o terceiro descendente, que chega ali na ponta da garganta, é a autoria, né? A autoridade interna, congruência, onde moram um pouco as escolas humanistas do Rogers, né? Conceito de congruência, de você se guiar a partir de você mesmo, não de uma autoridade externa. Se a gente levar isso para o mundo empresarial, então, em vez de você esperar que tudo venha do governo, você tem responsabilidade social. Então, você mesmo faz algo para melhorar. Na vida individual, a mesma coisa, no nosso trabalho, talvez assistencial. Eu não espero que venha de fora a solução, eu mesmo faço. E no quarto triângulo, o ascendente e o descendente, estão os ideais e a egoidade, o nosso ego, né? Então, ideal de paz, ideal de amor, tudo que o ser mora na consciência como um ideal, só que a consciência nunca vai alcançar isso. Ela se esforça, às vezes passa uma vida inteira tentando ser o que ela nunca vai ser enquanto consciência. Só o ser que é amor, paz, verdade, bondade, né? Eu estou fazendo bem rapidinho aqui, isso aqui pode ser detalhado, e tem os exercícios, né, para fazer o trabalho com isso, que é muito legal, né? E tem o trabalho que depois eu fazendo com humor, a gente apelidou de DAP, que é direto ao ponto, que é olhar para quem você é. A gente chama de DAP. Você olha, então, em vez de você passar por todos esses, você vai direto para o quinto, que é a sua verdadeira natureza. A mesma coisa que propõe o Ramana Maharshi, Moji, Papaji, o Zargadatta, todos esses mestres que são considerados do caminho direto, né? Caminho sem caminho. Pode passar. Então, vê, a Teda não falou assim para o Sai Baba, poxa, eu acho que eu não estou pronta ainda não. Ele falou, faz, né? Ela fez, né? Aí a gente pensa assim, né? Porra, mas você só está colocando gente grande com pedigree, né? E aí essa moça aqui, ó, ela é lá do Rio de Janeiro, ela trabalha num programa, né, que é internacional da ONU dedicado às mulheres, né, e com esporte. Aí tem um trechinho de uma entrevista dela. Olha aí, passa o próximo aí. Ela desfilou com não sei quem aí ela era fã de uma pessoa assim. Olha só, cresci em uma família chefiada por mulheres que tomavam as suas próprias decisões, cuidavam de seus filhos e os sustentavam. Todos os homens abandonaram as mulheres e filhos. Apesar disso refletir a cultura machista, também me ofereceu modelos femininos poderosos em casa. Eu me lembro quando meu pai morava conosco. Minha mãe não podia aceitar certos trabalhos que ele considerava de homem. Quando comecei a jogar rugby, ele disse que eu não deveria porque era feito para homens. Isso me fez perceber que uma mulher jogar rugby pode mudar a cabeça das pessoas sobre o que elas podem fazer. Através do rugby, eu aprendi a fazer escolhas, a entender no que deveria focar e o que eu deveria deixar para lá, para respeitar os meus limites e para me comunicar melhor.
Sou negra, pobre e vivo na periferia. Isso não significa que eu não possa alcançar os meus objetivos e realizar meus sonhos. Eu acabei de completar uma formação para ser facilitador e trabalhar com meninas mais novas na comunidade. Este será mais do que um trabalho, uma fonte de renda para mim e para o meu filho de 2 anos. Será, você vê, mãe solteira, mais uma, aí você vê a repetição nas gerações. Será uma oportunidade para eu ser um exemplo para outras meninas na comunidade. Elas vão olhar para mim e pensar, se ela conseguiu, eu também consigo. Então, você vê, por que a gente para nisso? Por que a gente para na resiliência? Ela está falando assim, aprender a descobrir que uma coisa é possível. Ela não ficou distraída com os condicionamentos da vida dela. Ela falou, sou negra, pobre e vivo na periferia. Mas ela está dizendo assim, mas eu não sou só isso. Ela não se identificou com essas restrições. E é muito interessante, porque eu já acompanhei algumas pessoas que, em princípio, seriam minorias discriminadas, mas quando elas internamente não se identificam com isso, elas ocupam o lugar que elas querem. Eu já pude observar isso. Eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar também no nível social e coletivo por uma legislação e por uma cultura que respeite de um modo coletivo, mas eu quero dizer assim, enquanto isso não acontece, é possível se mover diferente. Então, essas histórias mostram isso, claro que com certo esforço, e tal. Mas esse é um nível de resiliência, isso é bacana, é uma personalidade saudável, mas ainda percebe, a zona de responsabilidade, de exemplo, de esforço. Não é o relaxamento e o fluxo que o Ramesh Balsekar lá em cima fala, numa alegria sem causa, em que a vida passa a ser um jogo divertido para você desfrutar. É um outro tipo de conforto esse. Esse é basicamente o trabalho de desenvolvimento pessoal, esse aqui. Então, eu coloquei também para ver, é bacana? Claro que é, eu me oponho a isso de jeito nenhum. Só que tem uma coisa que não é nem que é mais, é que é fora de toda a zona de conquista e de esforço e que mata aquela sede que a gente tem. Que é o que o Cristo dizia, quem beber dessa água jamais terá sede. Porque toda circunstância, por melhor que seja, ela vai embora. Então, apostar no transitório é um risco, Passa aí, Marilis. Então, essa aqui, então eu estava falando da mulher negra da periferia, E há um tempo atrás estavam falando muito de preconceito. Essa é a imagem da Pombagira Maria Bonita, Eu não sou umbandista, não tenho nenhuma religião, mas isso é um arquétipo. O arquétipo da mulher dona de si, que é visto com horror pelas mulheres. A mulher que é dona do seu prazer, que tem a sexualidade livre, não é uma puta depravada como as pessoas costumam olhar, Então, ela é um arquétipo de muitas mulheres que tiveram que, assim, pagar com a vida para ter liberdade. Então, tem as biografias dessas mulheres. E a gente não reconhece, não honra nada disso, como não reconhece os indígenas, como não reconhece um monte de povos. E essa nossa cultura aqui, que é mais da linhagem afro, menos considerada ainda. Teve época que falava que o negro não tinha nem alma. Agora, você vê, olha só, é uma imagem bonita, percebe? Não é uma imagem pornográfica. É uma imagem assim de estar despida de tudo quanto é máscara, e dona de si. Tem essa outra aí do lado também. Então, tem muita beleza e muita força nisso, E, claro, ninguém incentiva as mulheres a fazerem isso, Porque mulher boa é mulher domesticada, Pianinho, servindo o marido, pondo comida no prato ainda, e lavando a roupa, as cuecas, para ele ir comer outra fora. Pode passar. Olha que bacana. Agora a gente saiu aqui do terreiro, nós vamos dar um salto para a Europa, Essa aí da esquerda é a Marie Curie. A Marie Curie foi a cientista que foi embora da Polônia,
foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de Física e Química, e ela alfabetizava as mulheres na Polônia, na área rural, escondida, porque as mulheres eram proibidas de aprender numa época da vida dela. E ela foi para a Sorbonne, né, e estudou Física e Química, e ela que descobriu o elemento rádio, né, de onde a gente tem aí todas essas tecnologias, né, de tratamento de câncer, exames e tudo mais. E ela ficou viúva depois de uma certa idade e começou a se envolver com um cara que já tinha se divorciado da mulher dele, mas os papéis ainda não tinham saído, a situação não estava toda assim resolvida. E a Marie Curie, embora fosse uma cientista assim maravilhosa, né, com prêmio Nobel e tudo, ela foi muito criticada e condenada, como assim uma puta, entende? Porque estava se relacionando com um homem casado, né? Não era casado coisa nenhuma, assim, formalmente a coisa estava desenrolando. E o Einstein escreveu uma carta para ela. O Einstein não era um Abrastemp em termos de marido, não. Ele, até na biografia dele tem relatos de que ele tratava a mulher mal, inclusive. Mas ele foi solidário, né? Por assim, admirar muito o trabalho dela, ele falou, eu adoraria conhecê-lo pessoalmente. Olha o que ele escreveu para ela. Se a ralé continuar a se ocupar com você, então simplesmente não leia aquela bobageira. Apenas deixe para as cobras o que foi para elas fabricado. Né? Então, ele deu a maior força para ela, entendeu? Então, você foda-se, vai amar aí, vai viver bem, entendeu? E deixa essa besteirada aí, não deixa para amanhã o que você pode deixar para lá, não. Então, hoje existe um movimento mundial que chama Eles por Elas, né? A ONU Mulheres foi criada, né, para diminuir, é um dos objetivos do milênio, né, diminuir a desigualdade de gênero, e elas viram assim, olha, sozinha a gente não consegue não, então surgiu esse movimento Eles por Elas, que são homens que apoiam, né, o respeito à mulher e os direitos da mulher. Né, estão fazendo um trabalho em conjunto agora, já tem várias iniciativas, se vocês quiserem, vocês entram lá na página que vocês vão ver. Né. Isso aqui no Dia da Mulher eu fiz uma apresentação assim, com a biografia de várias mulheres, tem muitas mulheres bacanas, assim, inspiradoras, né, desde as anônimas até as públicas. Né. Pode passar, Marilis. Essa é uma história de amizade. Vê, nós brasileiros, a gente assim, costuma ser político onde não deve ser e deixa de ser político onde deveria ser. Então, tem uma coisa assim, quando a gente faz um estudo, que é a investigação, a gente pode ter divergências e isso num clima de amizade. Olha só, o Etienne de La Boétie e o Montaigne, né? São filósofos franceses. O Etienne de La Boétie escreveu o Discurso da Servidão Voluntária, que é muito interessante, que ele não fala tanto do dominador, ele fala assim, por que é que os dominados entregam sua vida para o dominador? Ele explorou um pouco, por isso que se chama o Discurso da Servidão Voluntária. É muito legal também para as pessoas que vivem em relação abusiva. É um texto assim de um filósofo, mas a ideia que ele traz é muito interessante, né? Porque a liberdade é muito mais confortável você ser uma ovelha e seguir alguém. Então a liberdade ela tem um preço, que é a sua vida, né? E quando o Etienne morreu jovem, o Montaigne, que era um filósofo, ele escreveu um ensaio sobre a amizade. Eles eram tão amigos que o Montaigne escreveu um ensaio e olha só que definição de amor bonita. Ele fala assim, se insistirem para que eu diga porque eu amava, sinto que não saberia expressar senão respondendo, porque era ele, porque era eu. Um respeito completo à singularidade de cada um. Né? E isso pode viver entre um casal também. Quando um casal consegue olhar um para o outro e falar assim, por que é ela, por que sou eu, né? Essa relação atravessa até a morte. Esses dias eu encomendei um bolo e a senhora estava viúva fazia 3 meses, né? Aí eu fui lá, peguei o bolo, ela começou a contar. Eu fiquei 1 hora segurando o bolo, conversando com ela. Tão bonita que era a história dessa senhora. 83 anos, ela foi casada
por mais de 60 com o marido dela. E sabe o que é interessante? Ela me confirmou o que o Nietzsche falava. O Nietzsche falava assim, quando você for casar com alguém, você veja como é a conversa, porque é o que vai sobrar, né? E ela dizia assim, nós sempre fomos muito amigos e eu sou muito feliz com ele. Ela não falou eu fui muito feliz com ele, ela falou eu sou muito feliz com ele, porque o amor que eles viveram foi tão fecundo que continuava vivo dentro dela. Eu já vi algumas viúvas que se sentiram tão plenas na relação que elas falam, não tem nem vontade de ter uma outra, porque eu continuo amando, né? É uma coisa impressionante isso, né? Então, são histórias muito bonitas e são histórias que curam, né? Pode passar aí, Marisa. Passa. Aí, ó. Para a gente finalizar ou conversar um pouquinho, não sei se quanto tempo a gente tem. Viver, eu suponho, é chicotear a realidade montado no sonho. Acho que a gente tem uns 10 minutinhos ainda, né? Se a gente parar aqui dá 11 horas, né? Aí dá 10 horas. A gente tem uns 10 minutinhos. A Jaque. Eu achei muito interessante esse último slide. A importância de sonhar, é o meu ponto de vista, né? Que às vezes quando eu sonho, às vezes as pessoas falam assim, tá sempre viajando na maionese. Mas eu penso assim, será que eu tô mesmo? Ou será que quem será que tá errado? Quem será que tá certo? É a pessoa que tá sempre com o pé no chão? Ou será que eu tô sempre vendo as coisas que podem acontecer, ou sonhando, ou viajando na maionese? Você vê, o cara que fez o projeto do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, falaram para ele assim, já aproveita e liga até eu não sei se era o Juque, eu não lembro qual o nome do hospital psiquiátrico, faz uma linha direto para o hospital psiquiátrico também, porque acharam uma loucura o projeto dele e virou o maior cartão postal, né, do Rio de Janeiro, junto com o Cristo, né? Então, dizem que boas ideias precisam ser absurdas, né? Então, frequentemente, assim, muita gente não vai alcançar, né? E o Walt Disney, por exemplo, dizia assim, é muito divertido fazer o impossível. O irmão dele conta que você falava assim, ele falava, o meu irmão nunca ligou para dinheiro, ele gastava tudo que ele ganhava reinvestindo nos projetos, e ele falava assim, se você quisesse fazer ele pensar em dinheiro, você tinha que dar um bom projeto para ele. Por exemplo, o próprio parque, ele decidiu criar quando ele perguntou para uma criança se a criança gostava dos desenhos, né, da Disney, e aí a criança falou, tio, eu gosto tanto que eu queria entrar nesse desenho aí. Aí ele teve a ideia de fazer o parque. E ele, vocês puserem no Google, ele quando era ainda voluntário na Cruz Vermelha, ele tinha a ambulância toda pintada com desenhos, porque ele falava assim, eu me recuso a admitir que o ser humano é só isso. Então ele dizia assim, o meu trabalho não é para as crianças, é para a pureza que mora dentro de cada ser humano. E o Mickey é o símbolo disso, um rato, que ele perguntava para as pessoas o que elas queriam fazer para mudar o mundo, e as pessoas diziam assim, nossa, mas eu me sinto um rato. Então ele fez um rato, dono do castelo. É uma bela metáfora. E quase todo mundo que vai para a Disney sente essa magia.
É muito mágico. Claro que deram a capitalizada em cima disso, né? Mas a alma permanece ali, a origem é boa. Então, todo mundo, às vezes, você vai aí nos treinamentos de PNL, coaching, não sei o quê, marketing, eles usam o modelo Walt Disney como modelo de criatividade, como modelo de sucesso, mas ninguém vê que esse sucesso vem de um coração puro. Não vem de uma boa estratégia de mercado no ramo do entretenimento. Isso foi depois. Mas não é a origem. Eu acho assim que seria o sonhar mesmo, né? É fazer as coisas com amor, que daí tudo é possível. Ou a gente poderia dizer que isso também é despertar, né? Para a realidade. A realidade é amor. Isso é real. A dor, a separação, a violência é que são sonhos no sentido de ilusão. Não nesse sentido de sonho que você colocou, né? Mas a gente pode amar o real. Né? Inclusive o Hellinger também, aí agora eu vou usar o sonho no outro contexto. O Hellinger fala assim, só pode amar quem renuncia aos seus sonhos. Mas aqui sonho no sentido de uma fantasia desconectada, né? Não no sentido de aspiração, como a Jaque pôs. Vocês percebem como as palavras, elas dependem sempre do contexto, né? Então, assim, é para sonhar ou não é para sonhar? Depende de que sonho você está falando, né? Então, nunca é a palavra em si. É para onde ela aponta. Eu acho que o Alfredo está sonhando agora. Cadê? Ele dormiu? Não, dizer que não, ele está dando tchau ali. O Léo colocou assim, ouvir essas histórias acende uma chama na alma, que nos convida a buscar aquilo que até então se encontra adormecido na mesma alma. Verdade. Me deixa, né? Eu falo por mim, me deixa em êxtase. E é muita reflexão, né? Porque você não tem idade para você mergulhar nos seus sonhos, você acreditar que nesses sonhos que você pode realizar, que você pode viver esse amor, né? Esse amor, o amor universal. E você nunca é tarde para despertar para isso, para você. É fantástico. Vitor, meus parabéns por suas aulas, porque são realmente maravilhosas. São maravilhosas mesmo. E desses textos todos, o que eu mais me encantei, achei assim, simplesmente sensacional, foi o do Montaigne, né? Tão simples, porque era ele, que era eu. Bárbaro. Assim, chega a ser falta de educação, de tão bonito, né? Lindo, tão lindo. Bárbaro, muito profundo, simples, super simples, né? Não precisa explicar nada, porque era ele, porque era eu. É maravilhoso. Parece que você hipnotizou todo mundo com as histórias. Hoje ele regaçou de novo. Verdade, Alfredo. Vê, isso tudo é a linguagem ericksoniana. E isso a gente pode aprender, né? Vocês percebem? Tem uma forma de comunicar que move uma coisa no inconsciente. A gente nem sabe como, mas aqui foi uma dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Chega uma hora que a mente crítica não aguenta mais. Aí ela se rende e... O movimento, né? O movimento é muito grande. E como o próprio Vitor falou, se isso nos encanta, porque isso está dentro de nós, né? Sim. Quero aproveitar para agradecer. Quero agradecer.
por estar participando hoje. Agradecer especialmente a Bahia, que me apresentou. Bahia sou eu, tá, gente? Rita. Meu apelido de infância. E assim, é muito bom ouvir tudo isso que eu ouvi hoje, porque nós vivemos numa busca constante. O aprendizado é sempre interessante, ouvir coisas novas é melhor ainda. E eu tenho uma sede, uma fome de saber muito, muito constante. Eu vivi muitas coisas, Bahia sabe disso, eu, ela, Ana, Cristina, temos vivido assim muitas coisas e fomos separadas. Né? E hoje a gente se reencontra à distância e estamos, mesmo distantes, estamos tão perto, né, uma das outras, né? É assim uma amizade bem antiga e bem nova, né? Porque nos renovamos dia a dia. E tudo que a gente tem aprendido, a gente tem procurado passar uma para outra, né? E a gente ontem conversou bastante, e ela falou, você não tem interesse? Tenho sim. Então, eu vou passar você para o grupo e tal, e hoje eu estou aqui com vocês, agradecendo e dizendo para vocês que foi muito bom. Eu estou, assim, emocionada, de verdade, com tudo que eu ouvi, com tudo que aprendi, com as coisas que a gente vê, como as pessoas se sentem quando ouve histórias. Eu amo história. Eu deveria ter feito história, mas não fiz. Mas por conta de uma professora que eu tive, posso te contar. Porque quando eu conto histórias para os meus netos, eu modifico toda a história e aí eles querem que eu conte mais. Se bem que agora já estão grandinhos, nem querem mais histórias, né? Mas tudo é muito bom. Obrigada a vocês. Minha gratidão. Muito Obrigado, bom. seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. E aí, todo mundo? Tá todo mundo com a carinha assim, ó. Agora é só cama e sonhar, continuar sonhando. É verdade. Uma boa Anotem noite um de sonho, sono. gente, porque muitas vezes esses trabalhos eles continuam movendo, sabe? E vêm sonhos muito interessantes, né? Para o registro pessoal mesmo, ou para vocês trabalharem entre vocês que estão perto e que podem se encontrar também, façam o trabalho com os sonhos. A gente já fez nos módulos aí, é um trabalho excelente para ver. E os sonhos, Geralmente, eles... quando eu lembro dos sonhos, eu anoto. Eu tenho alguns sonhos assim anotados. Porque o sonho é de interessante. tirar o chapéu, porque o inconsciente, ele é um alfaiate psicológico, ele vai mandar sob medida para você a metáfora, sabe? Então é muito bacana. Mas como que a gente interpreta os sonhos? Porque assim, os sonhos meus são muito vívidos. E, por exemplo, às vezes eu sonho e fico assim, meu Deus, o que isso significa? Se você procura lá no dicionário do sonho, não tem nada a ver. Né? Não é assim que faz o trabalho com sonho. Mas se você tiver a gente pode trabalhar um dia aqui, se acontecer dele estar próximo, né, do nosso encontro, e você quiser trabalhar, a gente pode trabalhar o sonho. Mas não é assim nesse dicionário de símbolos diretos, né? Isso é coisa de internet, né? Não tem o fundamento mesmo. E mais até do que interpretação é vivenciar o sonho, né? Você vivencia, porque os elementos do sonho são aspectos seus vestidos, né, naquela imagem, né? Mas nunca ele ao mesmo tempo que é universal, porque aparecem conteúdos arquetípicos, ele também é muito singular, porque na sua história vai aparecer de um jeito e aí a gente tem que compreender
dentro da sua perspectiva, sabe? Teve no comecinho que eu acho que você não estava ainda. Nós trabalhamos, foi com a Tati e a Marilis. Foi com a Tatiana que nós trabalhamos um sonho dela. A gente fez um trabalho com sonho com ela aqui. A gente pode fazer algum. Mas não, porque eu tive... sonho, né, Vitor? Tem curso dos sonhos? Não, num dos módulos, assim, quando eu vou dar aula, né, o MOA também, a gente sempre trabalha sonho. Quando a Alzenir, eu acho que também trabalha. Quando algum aluno também trabalha. Quando um aluno traz um sonho, assim, numa aula, por exemplo, ou na terapia, né, mas pensando no curso, quando traz, aí a gente trabalha. Né? Eu vou falar meu sonho, apavorada. Assim, ó, sério mesmo. Não, eu nunca tive um sonho tão doido assim. E assim, ó, eu tô nos Hamptons agora, eu tô trabalhando de babá aqui, eu tô em quarentena 2 meses, não pode sair, não pode fazer nada. Então, assim, eu tô num lugar completamente diferente da minha vida normal. E eu tive esse sonho essa noite, que eu tava deitada, dormindo, e de repente saía larva do colchão. Larvas. E essas larvas, eu falei, eu vou matar elas, né? Pequenininha assim. E não conseguia matar, era dura. E de repente estava entrando no meu dedo. E eu via assim que ficava entrando. E eu falei, meu Deus do céu, comecei a rezar. E a desgraça não saía. E eu tentava matar e não morria essa desgraça. E eu falei, meu Deus. Aí acabou o sonho assim, mas era verdadeiro. Eu falei, meu Deus, eu preciso rezar mais. Eu preciso fazer meditação. Eu não sei o que eu vou fazer. Daria